Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, nós mostramos ontem aqui, eu e Elivaldo Barbosa, já no final do programa, né, trechos dos seus pronunciamentos e do deputado Fábio Novo, ontem muito em função das últimas falas de um de outro com relação à postura dos partidos e tudo. Já hoje a gente viu nos jornais o senhor numa foto lá com a camisa do 4 de julho campeão, ladeado pelo deputado Marder, o deputado Fábio Novo do outro. Como é que está o ambiente? Isso são indicativos realmente de como será o clima das eleições do ano que vem, deputado Firmino? Acredito que não. Estou aprendendo a navegar no Legislativo Estadual. A Casa do Legislativo, ela tem uma dinâmica, tem suas características. Nós estamos buscando aprendê-las, estamos buscando nos adaptar a essas características. O Legislativo é o local no qual existe sempre um grande debate. Um debate sobre as políticas públicas, um debate sobre a política de uma forma geral, um debate sobre os projetos de lei que estão em tramitação, enfim, é um local no qual cada um dos parlamentares busca mostrar a sua opinião, busca mostrar trabalho para os seus representados, enfim, um local essencialmente de debates. Né? O senhor é um tribuno, quer dizer, o senhor gosta muito daquele lugar, o senhor, quer dizer, ocupa muito bem aquele espaço. É uma característica sua, né, deputado? Eu tenho buscado transmitir um pouco da nossa experiência que tivemos no Poder Executivo, um pouco da experiência que nós tivemos ao executar políticas públicas. Entendo que o Legislativo tem um grande papel no nosso sistema político, precisa ter mais poderes. Infelizmente, o nosso Legislativo ele não tem a capacidade, por exemplo, de gerar despesas, de dar início a uma série de projetos que são de competência exclusiva do Poder Executivo. Além disso, o próprio Legislativo precisa saber usar mais e melhor as suas próprias funções que ele já possui. Essa é uma tese que eu defendo, mesmo porque eu já estive do outro lado e sei o quanto o Legislativo pode fazer para contribuir, né, para uma cidade, para um estado, para um país. Aliás, inclusive, o deputado Fábio Novo ontem fez essa colocação de que o senhor, na condição de executivo, na condição de prefeito de Teresina, a relação, por exemplo, que o senhor estabelecia com os então vereadores de oposição não era lá muito amigável, de que o senhor tinha uma postura de distanciamento. Como é que o senhor avaliou isso aí, essa posição do deputado Fábio Novo? Todo processo de crescimento é um processo de aprendizado. Nosso relacionamento com o PT, quando éramos prefeito, foi bastante característico. No primeiro mandato, nós tivemos um entendimento muito grande. Por quê? Porque em 96, no segundo turno, a grande maioria dos eleitores do PT votaram a nossa candidatura. Não foi um apoio aberto, explícito, mas nós sabemos, vários amigos nossos que são petistas, pessoas que trabalham junto com as principais lideranças do PT, essas pessoas fizeram uma opção para votar no PSDB em 96 contra o PMDB. E, por consequência disso, nós, inclusive, adotamos alguns projetos que foram bandeiras do PT, como é o orçamento participativo que virou o Orçamento Popular de Teresina na nossa primeira administração. Quando nós chegamos no ano 2000, o que aconteceu? O nosso principal adversário passou a ser o PT. Portanto, no momento posterior, no nosso segundo mandato, o PT fazia uma oposição radical, uma oposição visceral à nossa administração, exatamente por isso que existiu esse clima no segundo mandato. Mas entendo que o Legislativo tem o seu papel relevante a desempenhar e da nossa parte nós não temos nenhuma dificuldade em trabalhar mesmo com adversários. Acredito que a nossa experiência na Assembleia Legislativa, assim como também na Câmara de Vereadores, serviu também para que nós pudéssemos consolidar essa postura. Deputado, nós temos trabalhado com vários deputados do PT e temos tido um bom relacionamento. O senhor falou a palavra navegar, aprendendo a navegar. Também está navegando em mares diferentes na condição de oposição. O senhor está à oposição hoje à gestão do município. Como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido esse olhar de fora, e já bem de fora mesmo, como está o PSDB, da gestão municipal? Eu gosto muito de fazer uma crítica em relação à nossa postura. Veja bem, nós fomos governo
Nós somos poder executivo e tínhamos a obrigação de realizar, de fazer. Agora nós somos oposição. Então nós temos o quê? Nós temos que buscar, a partir da nossa experiência, construir alternativas. Nós temos que buscar dizer aquilo que nós entendemos certo ou errado. Nós temos que buscar, enfim, colocar a nossa experiência a serviço da cidade, quer seja no presente como oposição, quer seja no futuro, voltando a realizar. Mas aqui e ali os senhores serão cobrados facilmente de e por que não fizeram, quando lá estiveram? É muito interessante essa pergunta. O PSDB foi governo e fez muito. Se não fez isso, fez aquilo. O PSDB enfrentou os problemas que estavam presentes. Dou um exemplo aqui na área da educação. Quando nós estávamos na década de 90, o grande desafio de Teresina é colocar toda a criançada de 7 a 14 anos dentro da sala de aula no ensino fundamental. Nós tínhamos mais de 25% da criançada fora. E todo o nosso desafio foi fazer com que toda criança estivesse na escola. Enfrentamos esse desafio e não se fala mais nisso. Nosso desafio passou a ser a qualidade do ensino. E avançamos muito. Tanto é que os próprios indicadores do Ministério da Educação e Cultura mostram Teresina disputando os primeiros lugares com as outras capitais brasileiras. Enfim, cada problema nós temos o seu tempo certo de enfrentá-lo. Eu comparo sempre a vida de uma pessoa. Quando eu era menino, eu brincava como menino. Quando eu era adolescente, eu namorava como adolescente. Agora eu sou pai de família, tenho que buscar criar os filhos. Daqui a pouco você é avô, vai ter que cuidar dos netos. Né? Mas nós estamos falando, deputado Firmino, de uma administração que não saiu há 10 anos. O PSDB esteve na prefeitura de Teresina há pouco tempo. Estamos falando aí de nem 2 anos. Né? O senhor mesmo foi prefeito, o senhor deixou a prefeitura quando, exatamente, por favor? Nós saímos em... O senhor pessoalmente? 1º de janeiro de 2005. Nós não estamos falando de um tempo tão distante. Quer dizer, eu estou fazendo aqui o contraponto ao que o senhor está falando. Quer dizer, alguns dos problemas de Teresina de hoje já eram os problemas de Teresina quando o senhor administrava, quando o prefeito Silvio Mendes administrava. E aí? Olha, eu repito o que eu falei. Cada tempo tem os seus problemas. E cada tempo também traz os seus recursos para que você possa enfrentar esses problemas. Fui secretário de Ferraz em 93. Você sabe qual é a capacidade de investimento da prefeitura em 93? Fácil de dizer. R$300 mil por mês. Vezes 12 dá 3 milhões e 600. Você sabe qual foi a capacidade de investimento da prefeitura deixada pelo prefeito Silvio Mendes para o prefeito Eumano? 150 milhões de reais. Só com recursos próprios. Moral da história. Ao longo do tempo, mais problemas aparecem, mas ao longo do tempo, mais recursos também vão surgindo. E é desse casamento que a cidade evolui. A construção de uma cidade é um processo dinâmico, no qual todos nós temos uma parte a cumprir. O poder público tem, em cada momento, a sua função. O poder público tem, a cada momento, os seus recursos e busca desempenhar, na nossa ótica, o melhor possível dentro da nossa tradição. Repito, o UOL fez o que era melhor, o que era possível fazer naquele momento. Chico Jurado também fez o melhor. Firmino tentou fazer, e o Silvio, não tem a menor dúvida, de que fez o melhor dentro das suas circunstâncias. Quem diz isso não sou eu, estou apenas repetindo. A população disse isso. E Eumano? Porque a população... O deputado Fábio Novo disse que o prefeito Eumano está fazendo em pouco tempo muito mais do que o PSDB fez. Eu estou repetindo disse aqui, isso, sentado aí onde o senhor está. Estou repetindo isso não porque essa é a minha opinião, não apenas por isso, porque a população disse. A população julgou 5 vezes. Jogou o UOL, jogou Firmino, jogou Silvio. Esse caso de amor em Teresina e o PSDB merece ser estudado. Afinal de contas, em nenhuma cidade de porte médio e grande no Brasil, nós temos o mesmo grupo político, a mesma administração, permanecendo por tanto tempo à frente de uma prefeitura. Qual a comparação que nós fazemos com o prefeito Emmanuel Ferri? Entendemos que o prefeito Emmanuel Ferri teve uma grande oportunidade. Ele recebeu a administração do prefeito Silvio Mendes com mais de 90% de aprovação. De cada 10 teresinenses, 9 aprovavam a administração do prefeito Silvio Mendes. O compromisso dele era de cuidar bem, de dar continuidade a esse modelo de administração. Infelizmente, não foi isso que nós testemunhamos. Estão tentando ainda mudar a pauta, a agenda de trabalho da prefeitura. A prefeitura ela é preocupada com a vida das pessoas, é preocupada com a vida das comunidades, especialmente daquelas que mais precisam. Quando o Silvio Mendes e o nosso Emmanuel Ferri
percorreram as ruas de Teresina em 2008, em 2004, eles não apenas viram a realidade, mas eles assumiram compromisso. Compromisso de trabalhar, compromisso de fazer, especialmente para quem mais precisa. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é a prefeitura buscar uma outra agenda, é uma prefeitura ausente do cotidiano das pessoas, a prefeitura que está quebrando a tradição de fazer para aqueles que mais precisam. A prefeitura agora, essa gestão aí... Claro. É isso? O senhor está dizendo que essa gestão do prefeito Eumano está ausente da vida das pessoas? Com certeza. Está distante dos anseios das pessoas? Especialmente das comunidades mais carentes. Deputado Firmino, a coisa que está patente é de que há um sentimento de união, seja ele qual for, para evitar que o PSDB retorne à prefeitura. O senhor só tem clareza disso, não tem? Existe uma estratégia clara. Bom, vamos ouvir, por exemplo, o que disse o deputado Fábio Novo ontem lá. O senhor, claro, estava lá, mas quem não teve tempo de ver, o que disse o tom realmente do deputado Fábio Novo ontem na tribuna da Assembleia, ontem à tarde. Eu quero dizer que o deputado Firmino Filho não vai usar a mim e nem o senador Wellington Dias para passar aqui uma imagem de coitadinho, de perseguidor. O curso de ator dramático ele deve fazer, e eu recomendo, com o nosso querido diretor Arimatã Martins. E aí, deputado? Eu acho que o nosso querido deputado Fábio Novo exagerou nas tintas. Entendo que a tribuna é um momento diferenciado, a própria linguagem que se faz na tribuna, ela tem um carregamento diferente dos outros meios de comunicação. Nós temos aí, eu queria a produção, se tem aí a entrevista do deputado Temístocles Filho. Também eu quero aproveitar, se tiver, porque o deputado Temístocles diz que o parceiro ideal para o PMDB é o PSB. Disse hoje, não está no pronto, daqui a pouco a gente vai exibir, mas eu posso testemunhar aqui, porque já exibimos um trecho. O deputado Temístocles disse, a pergunta do Elivaldo foi, quem é o parceiro ideal aí para o candidato, o provável candidato Marlos? Ele disse, é o partido do governador. E aí? A gente também tem visto que o PSDB está muito próximo. Hoje diz que o senhor está, inclusive, amiudando as suas idas ao Palácio de Karnak, tem tido uma aproximação maior com o governador. Faz sentido? Acredito que você tem razão quando afirma existir um entendimento, uma formação de um frentão, de um blocão para não apenas isolar o PSDB, mas para derrotar o PSDB. Uhum. O prefeito Emmanuel Ferri, no ano passado, no segundo turno, não votou no Silvio Mendes, naquele momento. Logo após a eleição, passou a tratar o PSDB como uma oposição, passou a fazer retaliações contra o PSDB. Mais do que isso, passou a procurar todos os partidos da cidade, especialmente aqueles que faziam oposição ao PSDB. E está formando, inclusive, com a criação de secretarias, criou 3 secretarias para o PT, e está fatiando a prefeitura, entregando várias secretarias para vários partidos, para formar esse blocão, esse frentão destinado, com o objetivo explícito de isolar e derrotar o PSDB. Me permita a interrupção. Vamos ver o que disse o deputado Temístocles, que já está pronto aí para o senhor acompanhar aqui. Ele falou hoje sobre as prioridades da Assembleia Legislativa para o próximo ano e sobre política ele reafirmou que o parceiro ideal do PMDB nas eleições do ano que vem em Teresina é o PSB.